Frankie Knuckles. Frankie Knuckles não se limitou a tocar discos. Ele criou um movimento. Nascido em 18 de janeiro de 1955, no Bronx, Nova York, Knuckles viria a se tornar mundialmente conhecido como o padrinho da house music. Mas seu legado vai muito além de batidas por minuto. É sobre libertação. No final da década de 1970, Knuckles mudou-se para Chicago e começou a discotecar em um clube chamado The Warehouse. Foi lá, em meio à vida noturna queer e negra da cidade, que a house music nasceu. Mais do que um som, tornou-se um espaço seguro para pessoas LGBTQIA+, e não brancas, especialmente homens negros gays. Sua música era um refúgio de um mundo repleto de rejeição, policiamento e medo. Knuckles misturava disco, soul e gospel com extensas edições instrumentais, criando sets hipnóticos e alegres que podiam durar até o amanhecer. Ele não apenas entretinha, ele curava. Seu remix de Your Love e produções como Baby Wants to Ride não foram apenas sucessos de balada. Eles carregavam mensagens políticas, abordando sexualidade, religião e direitos civis, assumidamente gay durante toda a vida. Knuckles nunca foi fã de extravagância ou teatralidade. Ele deixou a música falar por si. No entanto, sua presença foi revolucionária. Ele foi um dos poucos homens negros gays na indústria musical que encontrou reconhecimento popular sem se esconder. Em 1997, ele se tornou o primeiro ganhador do Grammy de remixador não clássico do ano. Em 2004, a cidade de Chicago batizou uma rua em sua homenagem, Frankie Knuckles Way. Ele faleceu em 31 de março de 2014, vítima de complicações relacionadas ao diabetes. Ele tinha 59 anos. De Bessie Smith a Beyoncé. Bessie Smith não pediu permissão. Ela exigiu os holofotes. Nascida em Chattanooga, Tennessee, em 15 de abril de 1894. Ela saiu da pobreza para se tornar a artista negra mais bem paga da década de 1920. Sua voz, estrondosa, rica e assumidamente humana, moldou a própria definição do blues. Apelidada de Imperatriz do Blues, Smith assinou com a Columbia Records em 1923 e vendeu mais de 780 mil cópias de seu disco de estreia, Downhearted Blues, um número astronômico para a época. Ela viajou pelo país em seu próprio vagão de trem particular, comandando o palco com vestidos suntuosos e joias deslumbrantes. No entanto, fora dos palcos, sua vida era tão crua e complexa quanto as letras que cantava. Smith era conhecida por ter relacionamentos tanto com homens quanto com mulheres. Relatos da época, incluindo os de sua sobrinha Ruby Walker, descrevem uma mulher que amava intensamente e sem pedir desculpas. Sua bissexualidade era um segredo aberto no circuito de vaudeville. Ela foi casada com o segurança Jack G., mas a união foi tempestuosa e marcada pela infidelidade de ambos os lados. Seus casos com mulheres, incluindo coristas e artistas, frequentemente geravam fofocas e ciúmes. Mais do que sua sexualidade, era sua paixão que a definia. Ela era rápida em se defender, tendo, certa vez, agredido um grupo de membros da Ku Klux Klan que interromperam seu show. Quando sua colega lenda do blues, Ma Rainey, enfrentou problemas legais, Bessie teria usado sua influência para protegê-la. Sua carreira declinou durante a Grande Depressão, com a mudança de gosto musical. Mas seu legado nunca se apagou. Ela morreu tragicamente em um acidente de carro em 26 de setembro de 1937, com apenas 43 anos. Rumores alegavam, erroneamente, que seu atendimento médico lhe fora negado por causa de sua raça, um mito posteriormente desmascarado, mas que ressaltava como a sociedade tratava as mulheres negras, até mesmo as lendas. Luther Vandross. Quando Luther Vandross cantava, o mundo parava para ouvir. Seu timbre era aveludado, sua entrega impecável. Músicas como Never Too Much, Here and Now e Dance with My Father o tornaram um nome conhecido, ganhando 4 prêmios Grammy somente em 2004. Mas por trás das melodias ricas e do sucesso das paradas, sua sexualidade. Embora os rumores persistissem, ele se mantinha profundamente reservado. Anos depois, amigas próximas, como Patti LaBelle e Bruce Valanche, confirmaram que ele era gay, mas Vandross nunca falou sobre isso. Alguns especularam que o medo de perder sua base de fãs majoritariamente
feminina ou de decepcionar sua família devotamente religiosa o pesou bastante. Vandross certa vez admitiu sentir-se profundamente solitário, e diversas biografias sugerem que um amor não realizado moldou muitas de suas letras mais tocantes. Quando sofreu um derrame grave em 2003, estava trabalhando em um novo material e, embora tenha se recuperado brevemente, faleceu em 1º de julho de 2005, aos 54 anos. Seu legado? Canções de amor atemporais que fizeram milhões se sentirem compreendidos. Mas seu próprio anseio, dor e alegria permaneceram em grande parte fora do contexto. Luther Vandross deu ao mundo uma trilha sonora para o romance, mas talvez nunca tenha tido a oportunidade de vivê-lo tão livremente quanto merecia. Meskel Ndigheocello. Meskel Ndigheocello é o tipo de artista que vive além do gênero. Nascida Michelle Lynn Johnson, em 29 de agosto de 1968, em Berlim, Alemanha, e criada em Washington, D.C. Ela adotou o nome artístico Ndigheocello, que significa livre como um pássaro em Swahili. E foi exatamente assim que ela viveu sua verdade musical e pessoal. Cantora, baixista e compositora. Michelle ganhou destaque no início dos anos 90, quando seu álbum de estreia, Plantation Lullabies, abalou a indústria com sua mistura de funk, soul, hip-hop e jazz. Mas não foi apenas o seu som que causou impacto. Foi a sua honestidade inabalável. Assumidamente bissexual desde o início da carreira, ela desafiou as expectativas com músicas sobre raça, gênero, queerness e resistência política. Faixas como Levíticos e Faggot abordaram a homofobia de frente, gerando polêmica e pouca veiculação nas rádios. Mesmo assim, Michelle nunca recuou. Ela se recusou a diluir sua verdade em nome do público. Seu segundo álbum, Pace Beyond Passion, recebeu uma indicação ao Grammy e confirmou seu lugar como uma das vozes mais destemidas da música. Em um mundo que frequentemente exigia conformidade, Ndigheocello optou pela autenticidade. Ela falou abertamente sobre não se sentir totalmente acolhida nem pelos círculos da música negra mainstream, nem pelas cenas indie dominadas por brancos. Sua apresentação andrógena, seu som que desafiava gêneros e sua honestidade radical fizeram dela uma desajustada em muitos ambientes, mas uma pioneira a longo prazo. Ao longo de sua carreira, ela recebeu 10 indicações ao Grammy e colaborou com artistas como Madonna, John Mellencamp e Robert Glasper. Mas sua conquista mais duradoura talvez seja o espaço que ela conquistou para que mulheres negras queer se expressassem sem remorso. Certa vez, ela disse: "Não estou interessada em me encaixar em caixinhas. Quero explodi-los." Seu funeral contou com a presença de artistas, ativistas e fãs que o viam não apenas como um DJ, mas como um líder espiritual, Johnny Mathis. A voz de Johnny Mathis é uma das mais instantaneamente reconhecíveis da música pop americana. Nascido em 30 de setembro de 1935, em Gilma, Texas, e criado em São Francisco, Mathis começou a cantar música clássica na adolescência, antes de migrar para o pop. Seu tenor suave, letras românticas e imagem impecável o tornaram uma estrela no final da década de 1950 e um pilar nas décadas seguintes, com sucessos como Chances Are, Misty e It's Not For Me To Say. Mathis vendeu mais de 360 milhões de discos em todo o mundo, tornando-se um dos artistas mais vendidos de todos os tempos. Mas, embora milhões se apaixonassem por suas músicas, pouquíssimos sabiam muito sobre o homem por trás delas. Durante a maior parte de sua carreira, Johnny Mathis manteve sua vida privada extremamente reservada. Em uma entrevista de 1982 para Us Magazine, ele admitiu brevemente ser gay, dizendo: "A homossexualidade é um estilo de vida ao qual me acostumei." O artigo causou comoção, e a declaração foi rapidamente retratada. Supostamente sob pressão, foi somente no início dos anos 2000 que Mathis voltou a confirmar abertamente sua sexualidade. Desta vez, sem voltar atrás. Mais tarde, ele explicou que, no auge da fama, ser abertamente gay provavelmente teria destruído sua carreira. Era algo sobre o qual você simplesmente não falava, disse ele em uma entrevista em 2017. Apesar disso, Mathis nunca cedeu à amargura. Continuou se apresentando até os 80 anos, recebendo um Grammy pelo conjunto da obra em 2003 e sendo incluído no Hall da Fama do Great American Songbook.
Sua carreira é um testemunho de uma resistência incrível, mas também um reflexo do custo emocional de se esconder para sobreviver. Sylvester. Muito antes do orgulho LGBTQ+, chegar às paradas pop, Sylvester já o fazia vibrar sob as luzes da discoteca. Nascido Sylvester James Jr. em 6 de setembro de 1947 em Los Angeles. Ele cresceu em um lar pentecostal imerso na música gospel. Mas desde cedo, Sylvester abraçou a feminilidade, usando maquiagem, cantando soprano e desafiando as expectativas de gênero com uma confiança que muitos achavam confusa, até mesmo perigosa. Ele começou a se apresentar com a trupe drag vanguardista The Cockettes, em São Francisco, antes de lançar sua carreira solo em meados da década de 1970. Seu single de sucesso, You Make Me Feel Mighty Real, lançado em 1978, tornou-se um hino instantâneo, combinando vocais gospel com disco eletrônico. A faixa alcançou o primeiro lugar nas paradas. 36 na Billboard Hot 100, mas teve muito mais influência nos espaços LGBTQ+, onde se tornou um símbolo de alegria, liberdade e resistência. Assumidamente gay e não conformista de gênero em uma época em que isso poderia acabar com uma carreira, Sylvester se recusou a se esconder. Ele usava lantejoulas e delineador na TV nacional, exigia controle criativo e insistia que sua identidade queer fosse central para sua persona pública. Em uma entrevista de 1979, ele ousadamente disse: "Eu sou Sylvester. Eu sou um homem. Não tenho vergonha de nada." No entanto, a indústria frequentemente o tratava como uma novidade. Embora o segundo passo tenha se tornado ouro e seus vocais tenham sido comparados aos de Aretha Franklin e Patti LaBelle, a grande mídia o evitava. Por trás do brilho, Sylvester viu muitos amigos próximos adoecerem durante a epidemia de AIDS. Ele próprio foi diagnosticado com HIV em 1986, 2 anos depois. Faleceu em 16 de dezembro de 1988, com apenas 41 anos. Mas mesmo morto, ele desafiou as convenções. Ele deixou seus bens para instituições de caridade voltadas para a AIDS e garantiu que suas cinzas fossem espalhadas sob um enorme altar floral rosa. Little Richard. Little Richard não apenas ajudou a moldar a música americana, como também mudou o som do século XX. Nascido Richard Wayne Penniman em 5 de dezembro de 1932 em Macon, Geórgia, ele cresceu em um lar religioso rigoroso, onde sua personalidade extravagante entrava em conflito com as expectativas da família e da igreja. Aos 15 anos, ele saiu de casa para se apresentar em shows itinerantes, trazendo consigo uma voz que penetrava os metais e um carisma que chamava a atenção. Seu grande sucesso, Tutti Frutti, lançado em 1955, introduziu um novo som ao mainstream. Selvagem, rítmico e inegavelmente sensual, vendeu mais de 1 milhão de cópias e o catapultou para o estrelato. Mas o homem por trás da música permaneceu em conflito. Richard falava abertamente sobre seus relacionamentos com homens durante certos períodos de sua vida, particularmente na década de 1980 e novamente em entrevistas nos anos 2000. No entanto, ele também condenou publicamente a homossexualidade em alguns momentos, citando suas crenças religiosas. Essa contradição o assombrava. Ele abandonou a música várias vezes para se tornar pastor. Depois retornou aos palcos, apenas para renunciar novamente. Sua luta não era simplesmente pessoal, era cultural. Na década de 1950, ser um homem negro e gay no mundo do entretenimento significava arriscar tudo: sua carreira, sua segurança e até mesmo sua vida. Apesar de ter sido uma influência fundamental para artistas como Elvis Presley, James Brown e os Beatles, que fizeram covers de várias de suas músicas, Little Richard foi frequentemente marginalizado por uma indústria musical que se sentia desconfortável tanto com sua raça quanto com sua expressão de gênero. Mesmo assim, seu legado permanece inegável. Ele foi introduzido no Hall da Fama do Rock and Roll em sua primeira turma em 1986 e recebeu um Grammy pelo conjunto da obra em 1993. Little Richard faleceu em 9 de maio de 2020, vítima de câncer ósseo. Ele tinha 87 anos. Embora nunca tenha conciliado totalmente sua imagem pública com sua verdade pessoal, seu impacto como pioneiro do som e da autoexpressão é permanente. Você acha que Little Richard teria sido aceito da mesma forma hoje?
Ou ainda enfrentaria o mesmo silêncio? Deixe sua opinião abaixo e cite um artista que você acha que seguiu o caminho dele. Janelle Monáe. Janelle Monáe não estreou na música. Ela chegou como uma transmissão codificada do futuro. Nascida em 1º de dezembro de 1985, em Kansas City, Kansas, ela surgiu com uma estética ousada, ternas pretas e brancas, álbuns conceituais cinematográficos e imagens de ficção científica que disfarçavam mensagens mais profundas. Seus primeiros trabalhos, como Metropolis, The Chase Suite, de 2007, e The Arch Android, de 2010, contavam a história de Cindy Mayweather, uma androide viajante do tempo que se rebela contra a opressão social. A metáfora era clara. Monáe estava criando um mundo alternativo onde queerness, raça e gênero pudessem ser reimaginados e protegidos. Durante anos, ela evitou perguntas pessoais sobre sua sexualidade, dizendo que queria que o foco fosse sua arte. Mas em 2018, antes do lançamento de seu álbum Dirty Computer, ela se assumiu publicamente pansexual em uma entrevista à Rolling Stone, dizendo: "Eu me considero uma mãe livre para uma batata." Dirty Computer tornou-se uma celebração radical da feminilidade negra, da fluidez sexual e da rebeldia. Faixas como Make Me Feel e Pink ofereciam novos hinos queer, ao mesmo tempo em que faziam referências visuais a Prince e Grace Jones. Recebeu uma indicação ao Grammy de Álbum do Ano e foi acompanhado por um filme de emoção que misturava afrofuturismo com questões LGBTQIA+, e política. A influência de Monáe vai muito além da música. Ela é uma defensora ferrenha dos direitos não binários e queer, da justiça climática e da igualdade racial. Em 2022, ela se assumiu não binária, usando os pronomes ela, dela e eles, deles. Sua trajetória reflete a evolução da linguagem pública em torno de gênero e identidade, e sua presença no pop mainstream prova que o público está pronto para ela. Será que Janelle Monáe teria sido acolhida da mesma forma há 20 anos? Ou seu sucesso é uma prova de que a cultura mudou? Comente abaixo e diga qual de suas eras mais marcante para você. Frank Ocean. Frank Ocean não publicou uma manchete. Ele publicou uma carta. Nascido Christopher Edwin Brough em 28 de outubro de 1987, em Long Beach, Califórnia, Frank Ocean construiu sua reputação inicial como compositor de artistas como Beyoncé e Justin Bieber antes de estourar com sua própria mixtape aclamada pela crítica, Nostalgia, Ultra, em 2011. Mas em julho de 2012, poucos dias antes de lançar seu primeiro álbum de estúdio, Channel Orange, Ocean publicou uma carta aberta comovente no Tumblr. Nela, ele contava sobre seu primeiro amor, outro rapaz. Alguns o elogiaram como corajoso, outros questionaram o timing. Seria um golpe de relações públicas? Uma confissão? Para Ocean, era simplesmente a verdade. Mais tarde, ele disse: "Eu precisava que isso estivesse escrito em pedra antes de lançar o álbum." Channel Orange estreou em segundo lugar na Billboard 200 e ganhou um Grammy de melhor álbum urbano contemporâneo. Músicas como Bad Religion e Thinking About You ganharam novas dimensões com sua revelação. De repente, a saudade em suas letras ganhou um rosto raramente reconhecido pela indústria. Mas com a visibilidade veio o recuo. Ocean tornou-se mais recluso, raramente dando entrevistas. Seu sucessor, Blonde, de 2016, foi experimental, intimista e aclamado como uma obra-prima. Ele conquistou uma base de fãs leais que não apenas respeitavam sua arte, como também se conectavam com sua rebeldia silenciosa. Frank Ocean nunca se rotulou, nunca precisou se rotular. Ao simplesmente dizer a verdade, ele criou espaço para um novo tipo de masculinidade na música. Vulnerável, reflexiva e livre. Ma Rainey antes que qualquer gravadora reconhecesse a voz de uma mulher no blues. Ma Rainey já havia lotado tendas e salões de vaudeville com a sua. Nascida Gertrude Pridgett em 26 de abril de 1886, em Columbus, Geórgia. Ela começou a se apresentar na adolescência e adotou o nome Ma Rainey após se casar com o cantor Will Rainey. Mas sua identidade e legado se estenderam muito além do casamento. Conhecida como a mãe do blues, ela foi uma das primeiras mulheres negras a gravar música profissionalmente, entre 1923 e 1928. Gravou mais de 90 músicas para a Paramount Records, incluindo sucessos como C, Rider e Bow Weevil Blues,
Sua voz era terrena, crua e profundamente solista, capturando a dor e a força da vida da classe trabalhadora negra. Mas o que diferenciava Ma Rainey não era apenas o seu som. Era a sua vida pessoal ousada. Ela era amplamente conhecida por ter relacionamentos com mulheres, incluindo rumores de casos com coristas e artistas femininas. Em 1925, ela gravou Prove It On Me Blues, uma resposta maliciosa aos rumores que surgiram depois que ela teria sido presa por dar uma festa só para mulheres. A letra desafiava as normas de forma divertida. Saí ontem à noite com um grupo de amigos. Deviam ser mulheres, porque eu não gosto de homens. Numa época em que o desejo pelo mesmo sexo era tabu, especialmente para mulheres negras no sul segregado, Ma Rainey o ostentava. Ela usava dentes de ouro, vestidos chamativos e comandava sua própria banda e ônibus de turnê personalizados. Ela era a chefe em todos os cômodos em que entrava, mesmo com fofocas e julgamentos. Aposentou-se em 1935 e faleceu de insuficiência cardíaca em 22 de dezembro de 1939, aos 53 anos. Embora frequentemente ofuscada por contemporâneos do sexo masculino, sua influência pode ser rastreada por gerações. Billy Strayhorn não era um nome conhecido, mas moldou o som do jazz americano mais do que a maioria das pessoas imagina. Nascido em 29 de novembro de 1915, em Dayton, Ohio, e criado em Pittsburgh, Strayhorn era um pianista com formação clássica e um mestre da composição. Calado e reservado, ele se tornaria o colaborador mais próximo de Duke Ellington, compondo e arranjando algumas das obras mais duradouras da história do jazz. Sua peça mais famosa, Take the A-Train, tornou-se a assinatura de Ellington. Strayhorn também coescreveu ou arranjou muitas das maiores composições de Ellington, incluindo Lush Life, Chelsea Bridge e Satin Doll. No entanto, enquanto Ellington se deleitava com os holofotes, Strayhorn frequentemente se mantinha nos bastidores. Um motivo? Ele era abertamente gay numa época em que isso não era apenas tabu, mas também perigoso, especialmente para um homem negro nos Estados Unidos da década de 1940. Strayhorn nunca negou sua identidade. Conviveu com parceiros, frequentou encontros progressistas integrados e transitou pela cena cultural gay de Nova York com dignidade e discrição. O próprio Wellington o apoiou, oferecendo proteção rara em uma indústria que marginalizava talentos queer. Ainda assim, o custo dessa invisibilidade era real. Embora Strayhorn tenha composto suítes inteiras, raramente era reconhecido como um igual. Alguns biógrafos acreditam que sua modéstia e o peso de ser diferente o levaram a aceitar um papel de sombra. No entanto, suas composições diziam muito. Lush Life, escrita quando ele tinha apenas 18 anos, é uma reflexão dolorosamente madura sobre desgosto, saudade e isolamento. Sem dúvida, uma das maiores canções de inspiração já escritas. Strayhorn também atuou no movimento pelos direitos civis, trabalhando com Lena Horne e apoiando Martin Luther King Jr. Ele faleceu de câncer de esôfago em 31 de maio de 1967, aos 51 anos. Ellington comporia um álbum inteiro em sua homenagem, e sua mãe o chamava de Bill. Será que Billy Strayhorn teria se destacado no mundo de hoje? Ou ainda se espera que gênios silenciosos permaneçam em silêncio? Deixe sua resposta e sua música de jazz favorita nos comentários.